um desafio gigantesco, coordenar o Ministério dos Direitos Humanos e Cidadania. E a primeira pergunta que a gente faz é, afinal mesmo, o que são esses tal direitos humanos? Não é? Por quê, presidente? Porque, infelizmente, na nossa sociedade brasileira, muita gente, tem uma concepção de que direitos humanos é uma coisa de quem defende bandido, não é? E aí a gente tem um desafio, porque um desafio fundamental para a gente construir a ação desse ministério, porque a gente precisa entender a tensão entre afirmação e negação dos direitos humanos. No cenário global, a gente enfrenta uma nova investida de capital que aposta na segregação social, racial e ambiental para legitimar a opressão e o extermínio de milhões de pessoas comuns, como eu, que diante do horror da fome, da peste, da guerra, não sabem a quem recorrer. É por isso que a nossa tarefa é dialogar e disputar o próprio sentido dos direitos humanos. Tem uma palavra, presidente Lula, que vem da filosofia africana, Ubuntu, que significa humanidade para todos. O termo, ao mesmo tempo que reafirma a beleza de cada um ser o que é, chama a atenção para o entendimento de que só alcançamos a plenitude como indivíduos na coletividade. Eu sou porque nós somos. E essa talvez seja a maior vocação do Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania. Humanidade para todos. Direito à vida, à liberdade, à educação, à saúde e ao trabalho. Direito à memória e à verdade. Durante muito tempo também, nós trabalhamos a ideia de direitos humanos, inspirada na Revolução Americana e na Revolução Francesa, oficializados pela Declaração Universal dos Direitos Humanos da ONU no século XX. Esse é o nosso marco. É por aí que a gente começa a conversar sobre direitos humanos, pensados a partir dos ideais de liberdade, igualdade, fraternidade. Mas eu quero acrescentar que para nós, que fazemos parte do Sul global, a inspiração de uma das mais importantes revoluções da história, que fica esquecida, a Revolução Haitiana. Ela foi a primeira, talvez, a única, que enfrentando justamente o exército francês, herdeiro daquela revolução, que conjugou a luta racial, republicana e anticolonial. E até hoje, o povo haitiano sofre as consequências desse desafio ao poder colonial. Nosso desafio no Brasil, ele segue praticamente o mesmo. Afirmamos um Estado e uma sociedade efetivamente republicana, com direitos iguais para todas as pessoas. Uma sociedade que supere a perversidade do racismo em todas as suas formas de legitimar a opressão e o extermínio de milhões. Uma sociedade que reconheça a potência dos saberes, vivências e experiências do nosso povo, de nossos ancestrais e de nossas comunidades tradicionais. Eu queria acrescentar também uma outra inspiração de busca de liberdade, igualdade de direitos. E essa é nossa, construída em terras brasileiras e exemplo para todos nós. O Quilombo de Palmares, considerado o maior quilombo das Américas, liderado por Zumbi e pela forte atuação de Acotirene e Dandara, mulheres de luta, foi uma das maiores e mais organizadas comunidades de resistência à escravidão, construída por nossos ancestrais africanos e africanas e seus descendentes do Brasil colonial. Por isso mesmo, é chamado de República de Palmares. Essas duas experiências do passado reverberam no presente das lutas das periferias, quilombos, aldeias indígenas, dos sem terras, dos sem teto, e devem nos guiar como inspiração à
construção de um projeto de sociedade centrado na dignidade plena. O nego bispo já deixou a palavra. No dia em que os quilombos perderem o medo das favelas, que as favelas confiarem nos quilombos e se juntarem às aldeias, todos em confluência, o asfalto vai derreter. Portanto, o Ministério dos Direitos Humanos, dedicado a cuidar especialmente das pessoas mais vulneráveis do mundo social e estimular a convivência na diversidade. Implementar um plano de ação que tenha como premissa a valorização das potências das populações das periferias, favelas, comunidades urbanas e do campo, que pavimentam os caminhos de um futuro, de um Brasil sem fome, sem miséria, sem racismo, sem machismo, sem capacitismo, sem LGBTQI a mais fobia, sem etarismo, porque nós precisamos cuidar dos idosos. Para nós, direitos humanos não é um termo retórico. Ele só tem sentido se for materializado na vida cotidiana das pessoas comuns, como eu e como muitos que vieram aqui me dar um abraço nesse dia.